eu acho legal assim nesse versículo de Romanos 6, 23, é que diz, né, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então a gente vê a diferença, a antítese, né, aquilo que bate de frente, né, o que a gente merecia acontecer com a gente. Então a realidade do homem sem Deus é a morte. Então a gente estava fadado a morrer. O que a gente merecia acontecer era morrer por causa do pecado. A gente naturalmente é ruim mesmo e peca. Mas aí a gente merecia a morte, mas aí Deus, através de Jesus, ele dá exatamente o contrário do que a gente merecia, né? Porque a gente olha para Jesus e vê como é a graça dele, que é de graça mesmo, né? É um favor imerecido para nós. E aí ele transforma a realidade do homem. Como Jesus pode transformar, como transformou a minha vida, né? Eu olho para mim, sem Jesus, e eu vejo que eu tinha tudo para dar errado. Era o script da minha vida, apesar de eu nunca ter sido uma pessoa assim que transgrediu a lei, igual você fala, né? Eu não roubava, eu não matava ninguém e tal, eu me achava bom, né? Mas eu tinha tudo para dar errado. Se eu olho para mim hoje como as fraquezas que eu tenho, que eu luto contra por causa da graça de Deus, eu tinha tudo para dar errado, né? Como a maioria de nós teria tudo para viver uma vida promíscua, uma vida de erros, de desapontar pessoas, de entristecer pessoas, né? Eu tinha tudo para desapontar pessoas, mas aí a graça de Deus é aquela que nos traz a vida de novo. Então aquele que estava fadado à morte, ele é o cara que vive, né? Então isso eu acho que é legal é o dom de Deus mesmo, é um presente de Deus que a gente tem que agradecer, né? Sim. E é o que Jesus fala em Mateus 7, 13 e 14, a respeito da porta estreita e da porta larga. Que a porta larga e o caminho fácil, ela leva para a morte. Que o pecado, a produção o resultado do pecado é a morte, que é a porta larga. Agora, a porta estreita que leva para a vida, que é você obedecer a Deus. Então a gente tem uma escolha, ou a gente é escravo, servo do pecado que leva para a morte, ou a gente escolhe servir a Deus, obedecer a Deus, que leva para a vida, que é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Eu vou falar que é exatamente isso daí, fala que em Romanos 6, no versículo 13, fala assim: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Então, como que a gente deve ver isso? Como nós somos pessoas que viemos da morte para a vida. A gente estava morto, né, no pecado por ter desobedecido a Deus. Aí a gente tem que ter esse reconhecimento. Falou, nossa, eu estava morto, eu estava vivendo, sendo injusto com Deus e até com as pessoas também. E mesmo às vezes achando que a gente não estava sendo, né, que a gente fica com essa ideia de que a gente era bom por não matar e não roubar, mas isso vai muito além. Isso é nada mais que a obrigação civil, né? Exatamente. Se não fizer isso, você vai preso. Você não fez nada demais, você fez isso. Né? E a gente tem que ter essa consciência que a gente estava morto e veio para a vida, e agora a gente vai oferecer o nosso corpo, nossas obras, tudo que a gente pode fazer, né, como instrumento de justiça, né, tanto para com Deus quanto para as pessoas. E essa morte que fala é a morte espiritual, né? A gente tem que definir isso. Não é só a morte física, mas também a morte espiritual. A pessoa que escolhe permanecer escravo do pecado, escolhe permanecer pecando, ela não vai ter a vida eterna. Quando ela morrer fisicamente, ela também vai estar morta espiritualmente. Ela não vai ganhar a vida eterna, a vida com Deus mesmo. Isso é triste. Se quiser cortar essa parte, pode cortar. Não, por quê? Não vai cortar nada. Vai ficar isso aí também. Até isso aí que você falou, já era. Vamos colocar aquela tela cinza. Vou colocar a tela cinza, é isso mesmo. Tipo assim, eu acho legal que um pouquinho para trás, né, ele fala assim no versículo 19, falo isso em termos humanos por causa das suas limitações. Assim como vocês oferecerem os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, ofereçam agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Tipo assim, ele está falando assim, olha, do mesmo jeito que você era bom em pecar, seja bom em não pecar, seja bom em obedecer e tal. Com a mesma vontade que você pecava, com aquele ânimo, é para você servir a Deus, né? Eu acho legal isso. É verdade. A gente não, às vezes,
Tipo assim, se eu vou pensar o que eu fazia antes, cara, se eu fizesse para Deus o que eu fazia antes pro mundo, com tanta alegria, será que eu sirvo a Deus com a mesma alegria, né? Com a mesma força? Eu acho que a gente pensar, né? Fala aí, pastor, o cara que tá aqui para enriquecer Na o verdade, conteúdo, estou né? para ouvir vocês. Eu acho que é legal a gente entender isso de uma forma interessante você compartilhar, porque a Bíblia está dizendo que o pecado escraviza, né? Então, a gente às vezes não tem noção disso, né? Acha que eu estou fazendo, não tem nada a ver, é bom, está tranquilo, mas eu sou escravo. E a proposta do Evangelho de Cristo é me tirar dessa escravidão. E segundo o texto bíblico, o que eu ganho nessa escravidão é a morte. E, se você olhar para o capítulo 6, ele começa dizendo para nós que se eu estou com Cristo, né, eu sepultei aquela pessoa que estava no pecado, né? Então eu quero viver uma nova proposta de vida. E se eu preciso de uma nova proposta de vida, eu tenho que abandonar a vida que eu levava, que é uma vida morta, né? E você viver com Cristo, você precisa viver a vida proposta por Ele e sentir o desejo e a alegria de viver isso, né? Não viver com pesar, puxa, mas antigamente eu podia fazer isso, fazer aquilo, né? Não, mas viver com alegria, porque agora eu estou vivendo algo novo e que me leva para a vida, né? Isso é legal. E, tipo, pode falar, você ia falar? Tô te cortando? Não. Depois você corta isso aqui, mas tipo, tava pensando em falar que as pessoas, assim, quando a gente fala questão de pecar, que nem aquela parte quando Jesus fala, quem peca é escravo do pecado. As pessoas não entendem como que elas são escravas do pecado. Elas se acham livres, que nem a gente se achava, eu me achava. Pensava, eu gosto de beber, né? De ir pra festa. Pelo contrário, eles tal. que acham que a gente tá preso. Exatamente, eles que acham que a gente tá preso, mas não é Debaixo de um eles. sistema, né? Você está preso na igreja, você está preso no pastor. Isso, você tá preso nisso. A gente tá livre aqui, mas Na verdade, a gente tá com umas correntes aqui, o pastor tá segurando e tudo, obrigando a gente a falar Só isso. cutucando. Ele está livre, por quê? Porque eles fazem o que quer, tal, né? Mas assim, se essas pessoas pararem para refletir, que nem eu paro para refletir como eu era antes, cara, eu não vivia sem beber. Se eu fosse sair, eu tinha que falar, se não fosse ter bebida, fica em casa então. Não tem alegria, Não né? tem, vixe, não tinha ânimo nenhum sair sem fazer isso. Sabe? Então as pessoas elas não têm consciência de que elas estão presas nisso também. Se não tiver uma certa coisa, se não tiver farra, se não tiver bebida, se não tiver droga, não tem graça. Ou seja, quem que manda ali no relacionamento? As coisas possuem essas pessoas, elas são escravas dessas coisas, não é? Elas não têm controle nenhum sobre isso, elas não têm controle nenhum. Sabe? É isso que a pessoa tem que entender, que a felicidade dela tá naquelas coisas ali, que sem aquilo ela não consegue ser feliz. Por isso que a palavra de Deus fala, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, então é nesse sentido mesmo, né? A pessoa, quando ela tem um encontro com Jesus, ela consegue, o Espírito Santo produz nela essa consciência de que antes, as coisas de que agora antes elas tinham alegria, agora elas passam a ter vergonha daquelas coisas que elas faziam, né? É que igual se olhar pro mundo, né? Hoje o mundo é isso, você tem que ter para poder ser feliz, para comprar coisas para você ser feliz, para você tentar se satisfazer. Mas aí a palavra de Deus fala, não, quem te satisfaz, quem te completa é Jesus, né? Eu acho legal isso, é bem... É a maior bem alegria. oposto, assim, tipo... Isso, a maior alegria é saber que a gente tem a salvação. Exatamente. As pessoas são muito apegadas aqui, elas reduzem, limitam a vida delas a isso aqui. Acabou, mas É a assim, ideia elas de não... aproveitar a vida. mas elas não param para Aproveitar a refletir vida. por que elas estão aqui, o que elas estão fazendo aqui, o que vai acontecer depois aqui, para parar e pensar, nossa, o que vai adiantar eu ficar vivendo assim? Sabe, a alegria, a felicidade verdadeira vem quando a gente descobre a razão da nossa existência, a razão de tudo e o Deus que está por trás disso e o que futuro Ele tem pra gente depois aqui, senão não consegue. O legal é você só queria ressaltar essa questão da razão, né? Da missão da gente. Eu acho que tudo parte daí, né? Você entender que você foi criado para a glória de Deus. Sim. A gente parte daqui. Muitas pessoas não têm uma missão de vida, uma razão de vida. Não tem. Então elas se tornam escravas de qualquer coisa. Nós estamos falando
às vezes de uma dependência, mas eu posso me tornar escravo de uma ideologia, posso ter muita grana, posso ter tudo, mas ser escravo de uma filosofia de que as pessoas podem dominar a minha vida. Escravo que o pecado domina, destruindo de diversas maneiras. Quando eu entendo que eu fui criado para a glória de Deus, aí essa nuvem, né, ela sai, né? Eu falo, pô, se eu fui criado para a glória de Deus, então eu tenho que viver para a glória dele. Como eu vivo para a glória dele? Aí é legal, eu vou entender que eu tenho que abandonar algumas coisas. Fica mais tranquilo quando você sabe qual é a tua missão aqui. E faz por amor, né? Faz não por é amor. tipo um peso. Eu nunca vi o evangelho como um peso, assim, ou tipo, seguir a Deus como um peso, porque você aprende a fazer por amor, né? Então, tipo, você faz porque você ama a Jesus. E se ele te falou que é para fazer daquele jeito, é porque é bom, né? Eu acho que até o conceito nosso de felicidade, a gente está estudando isso na escola bíblica, né? Muda. Porque, igual o pastor falou, tipo, cada um busca felicidade numa coisa. Tem gente que consegue ser feliz bebendo, tem gente que consegue ser feliz com grana, então ele gasta e tal. Diz assim, por exemplo, a felicidade não compra, o dinheiro não traz felicidade, mas tipo, compra um iate. Você nunca vai ver um cara triste no iate, né? Mas é tipo assim, o cara busca, então a alegria dele tá ali, mas a hora que ele saiu dali, acabou, né, a alegria dele. Mas a gente aprende, tipo, a hora que a gente vê lá que nas bem-aventuranças, quando Jesus fala que quem é feliz de verdade é aquele que anda com Cristo, ele tem as bem-aventuranças, a gente vê que é uma alegria diferenciada, né? Tipo, é a alegria Macarius mesmo, que é a alegria que os gregos acreditavam que só os deuses podiam ter, né? Então é uma alegria que vem de Deus, então é algo que não passa. Eu posso estar com grana, sem grana, eu posso estar com saúde, sem saúde, eu posso ter alguma coisa ou não ter, ou ser privado daquilo, a minha alegria está em Deus, né? Porque aí, tipo, a nossa alegria começa a ser mais voltada para a glória futura, para o que vai vir, então a gente é contente com isso, né? Satisfeito com isso. Eu acho legal que aí a gente percebe que a realidade do homem é transformada nisso também, né? Se a gente pensar, eu antes de Jesus, eu achava que era feliz. Só que eu não era feliz de verdade, eu só fui realmente descobrir o que era ser feliz de verdade quando eu conhecia Jesus, e aí ele começou a pautar a minha vida, tudo que eu faço na vida, né? Eu era feliz só em determinados momentos, quando eu tava lá bebendo, quando eu tava em festa, só nisso, saiu daí, Uma sabe, que nem passageira, né? que nem o pastor deu um exemplo do dia, do jardim, né? Você tá lá no jardim, florido, tudo bonito e tal, pra sentir a paz. Só que quando você sai de lá, né? Agora com Jesus não importa o lugar, não importa a situação, não importa o que você tem ou deixa de ter. Você é feliz porque você tem Deus na tua vida, você sabe que Ele está no controle, sabe? Você tem toda essa confiança, você não depende das coisas daqui desse mundo, do sistema, sabe? Então a confiança em Deus, o teu sustento está nele, daí que vem tua alegria. É legal que você falou, né, que você era feliz naquele momento, e tem pessoas que são felizes em momentos diferentes. Só que ela fica escrava desse ciclo, eu tenho que fazer aquilo de novo para ser feliz. Ela busca aquilo toda vez, é um vício, é um ciclo vicioso que ela fala que ela é livre dentro disso. É aí que ela está presa, escrava do pecado. Você tem que entender essa escravidão. É muito... E essa questão da felicidade plena é muito legal. Muita gente, você só entende isso através do Espírito Santo de Deus. Senão você começa a falar assim, não tem nada a ver, né? Assim, eu só consigo sentir essa felicidade que é o Macarius, né? Que ela é algo que vem da parte de Deus, e não depender das circunstâncias. Então Paulo vai falar, né? Aí por isso que você começa a olhar a vida do apóstolo Paulo e fala, como é que esse cara fala isso? Que esse cara seja feliz apanhando. Você vai ver que ele escreveu dentro da prisão, ele escreveu isso, fala, não é possível. Ele escreve a carta da alegria preso. Não, esse cara tá louco, né? Mas é isso, é que para nós felicidade é ter, é viver o momento, é viver as circunstâncias, é estar no ambiente que me proporcione alegria, festa. Mas quando eu saio, eu não estou naquele lugar, perdeu a felicidade. Aí o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, não, eu aprendi o segredo de viver contente, ou alegre, em toda e qualquer circunstância. Que é essa ideia, né? O pecado, ele me escraviza, mas Deus me dá a vida e me dá essa alegria de saber viver.
Por isso você vai encontrar muitos missionários, homens, o apóstolo Paulo, Jeremias, homens da Bíblia, mulheres, que viviam, às vezes até mesmo debaixo de opressão, de escravidão, de perseguição. Esses caras viviam felizes, porque a felicidade deles era o que você citou aí agora. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. O salmista Davi diz, né? Se o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. É essa a ideia de felicidade, né? Mas para a gente é mais difícil entender isso, porque nós vivemos num mundo extremamente consumista. Felicidade é ter status. E o pecado, ele traz essa ideia, né? De que você precisa viver em alguns momentos, alguns instantes para ser feliz. O pecado dá. E para a pessoa ela entender isso, reconhecer isso, ela tem que pedir ajuda para o Espírito Santo, tem que pedir para Deus, porque se ela racionalmente ela por si mesma, ninguém vai conseguir, não tem como, é só tem que pedir para Deus se abrir, ser submisso, né, falar para Deus que quer viver isso, sentir isso, entender. E a Bíblia fala, Deus fala, clame a mim, direi coisas misteriosas para você. Essas coisas misteriosas, na verdade, é que ele vai fazer a gente entender o que está aqui. Porque racionalmente, compreender. Porque racionalmente, a pessoa catar isso aqui para ler, sem o Espírito Santo estar agindo, ela não vai conseguir entender, vai ser uma história. Por isso que várias pessoas falam assim, eu leio a Bíblia, não entendo nada. Pessoa já viu, já li a Bíblia, não sei quantas vezes, e está lendo por si mesma, racionalmente, tentando ela querer entender, não é, a gente não é capaz, é Deus que faz a gente entender, o Espírito Santo. E aí dentro dessa ideia, o próprio texto de Romanos 6 diz que por isso que eu preciso ser sepultado. O velho homem não consegue compreender essas coisas. O velho homem não consegue compreender os desafios, as lutas, as dores. O velho homem não. O velho homem se revolta, né? Se revolta com Deus, se revolta, não compreende o sofrimento. Mas o homem ressuscitado, que ele diz que o homem que tem a mente de Cristo, ele consegue compreender todas essas coisas. Então ele vai viver debaixo da graça, ele vai entender que ele não está mais debaixo da lei do pecado, ele vai compreender de uma forma melhor, porque quem faz compreender? O Espírito Santo. Através do Evangelho a gente tem uma compreensão legal, mas é o Espírito Santo que transforma a gente. Não adianta, se você não tiver a ação do Espírito Santo sobre a tua vida, na compreensão do Evangelho, de que você é pecador, que você precisa da graça para entender aonde você está, você vai ser um cara revoltado, né? Até dentro da igreja. Não tem um tal dos revoltados. Entra a humildade, que a gente estava falando ontem. Você tem que ser humilde de reconhecer isso, de querer isso. Bom, pessoal, então, nesse bate-papo que a gente teve aí, você que nos assistiu aí até agora, ouviu que a gente está batendo papo aí, é claro que você tem a sua opinião, a sua visão sobre isso, mas que essa palavra também chegue até a tua vida, a tua família aí, de que você lembrar sempre que Cristo te libertou. Então, e é um favor imerecido isso. Nós, como você ou todos nós aqui, nós merecíamos morrer, mas Cristo de graça e pela graça dele nos salvou. Então fique com isso no seu coração e guarde essa palavra, que seja uma palavra de alegria e de ânimo para a tua vida, de mudança para a tua vida. O que a gente pede para você também é que você curta esse vídeo, compartilhe ele no Facebook com seus amigos, para que a palavra de Deus, essa discussão, esse bate-papo chegue a mais vidas. Então, se você não é inscrito ainda na nossa página, entre aí no facebook.com/canal Todos por Um, curta, compartilhe com seus amigos aí, para que a gente possa expandir esse projeto que a gente tem de levar a palavra de Deus para as pessoas. Que Deus te abençoe, que você seja guardado por Ele. O pastor vai fazer uma oração para a gente aqui rapidinho agora, para despedir. Despede a gente aí, para a gente terminar esse vídeo com chave de ouro. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Nosso grande desejo é alcançar outras pessoas com o Teu Evangelho de vida e paz. Leve a gente a viver melhor e entender que a graça que nos salvou, nos resgatou, e se estamos aqui é porque o Senhor nos sustentou. Muito obrigado. Salve muitas outras pessoas e que nós também sejamos instrumentos de vida e paz na
vida de cada um. Obrigado, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Então, sabe o que eu fico meio assim? Que as pessoas elas não entendem por que Jesus morreu por nós. Mas como assim? Eu mesmo, eu não entendi. Eu falo, mas Jesus morreu por mim por quê? As pessoas elas têm uma noção de que Deus criou o mundo desse Acabou jeito. de arrumar o próximo assunto já. Então, as pessoas... Por que Jesus morreu por nós? Beleza. Pronto, aí Então, Sabe, tá bom. já começa a pensar, né, Legal. próximo. Legal. Acho que dá uma Porque muitas solução. pessoas até, assim, entendem no Sabe sentido que assim, morreu pra morreu por livrar a mim. gente do Olha, pecado. né? Tá, mas e daí? Mas não sabe por quê. O que aconteceu. Isso, ou é algo meio cinematográfico, né? Distante. Pô, Jesus morreu, né, cara? Pô, que E não tem legal. ideia.